E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael, sou professor de Biologia do Procem e hoje eu vou explicar para vocês uma das etapas da respiração celular. Lembrando que a respiração celular ela é uma fonte de energia para a célula que a gente vê na aula de metabolismo, tá? Mas vamos primeiro entender quais são as etapas, que são três. A gente vai ter na respiração celular, lembrando que essa a gente está falando da respiração celular aeróbica, certo? Ou seja, onde tem a presença de oxigênio. A primeira vai ser a glicólise, que a gente vai explicar agora. Segunda é o ciclo de Krebs. E por último, a fosforilação oxidativa. Vamos entender a primeira etapa, que é a glicólise. Primeiro, a gente tem que entender onde ela vai acontecer. A glicólise, ela acontece exatamente aqui, ó, na região do citoplasma da célula. Então, essa glicose, quando ela chegar no interior da célula por meio de difusão simples ou facilitada, a gente conversou sobre os processos que tem de entrada de nutrientes no interior da célula, certo? Então, a gente vai ter aí a entrada desse nutriente. Qual o nutriente? A glicose. Lembrando que glicólise, glico vem de glicose, lise vem de quebra ou rompimento. Então, esse processo é o rompimento da glicose. Com que objetivo? Gerar energia, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou ter aqui a formação da glicose, que vai ser a nossa primeiro auxiliador do processo da glicólise. Em segundo, a gente vai ter o NAD, que ele é uma coenzima, lembrando que a gente tem três categorias de proteína, a gente tem as proteínas em si, a gente tem as enzimas e a gente tem as coenzimas. Enzimas e coenzimas são proteínas, mas são proteínas mais simples, que elas só desempenham uma função. No caso do NAD, ele vai ter uma função de auxiliar nesse processo da glicólise, levando os elétrons de uma camada para outra, ou seja, ele leva da glicólise para o ciclo de Krebs, que é a camada superior, é a etapa superior, a seguinte, melhor dizendo. Mas vamos devagar. E por fim, a gente vai ter o ATP, que é de fato a nossa molécula de energia que a gente vai utilizar. Então, para a gente conseguir visualizar melhor, vamos lá. Primeira etapa vai acontecer da seguinte forma. Eu vou ter a entrada da glicose, certo? No citoplasma da célula, não esqueçam. E aí, inicia-se de fato a glicólise. Como é que vai funcionar? Aqui no citoplasma da célula eu tenho vários nutrientes, eu tenho moléculas de fosfato, tenho moléculas de ATP, tenho vários tipos de moléculas disponíveis para a célula utilizar como fonte de nutrientes. Lembrando que esse processo é cíclico, não existe um início para a célula. A energia que a célula produz agora, ela vai utilizar lá na frente e vice-versa, é um ciclo contínuo, certo? Então, esse conceito de início e fim não existe, mas para facilitar para a gente entender, vamos começar pela glicólise, certo? Então, começando. O nutriente que vai ser o açúcar, né, simples, que é a glicose, ele vai ser identificado a partir, né, do momento que ele entra na célula, e aí então tem o início da glicólise. Para poder quebrar essa glicose, eu preciso de dois ATPs. A célula vai pegar esses dois ATPs no próprio citoplasma. Lembra que eu falei que os nutrientes estão lá? Então ela vai pegar duas moléculas de ATP. Daqui, duas moléculas de ATP. Esse ATP, ele tem um nome, ele se chama adenosina trifosfato, porque ele é composto por três ligações de fosfato. Essas ligações, elas são extremamente fortes. Então, quando você tem um rompimento dessa ligação, você tem a liberação de energia também. Então, por isso que a gente chama de molécula de energia, de moeda energética, né? Então, a primeira fase é pegar esses dois ATPs emprestados, que a gente chama de fase de investimento de energia. Então, eu pego esses dois ATPs e quando eu pego esses dois ATPs, eles vão se transformar em ADP, ou seja, vão virar dois ADP, porque eles vão pegar um fosfato para cá, melhor dizendo aqui embaixo, né? Trazer aqui para ficar mais organizado. Então eles vão botar um fosfato para cá e um fosfato para cá. Então, esses seis carbonos que estão aqui, essas seis moléculas aqui, são de carbono, que é ele que a gente vai utilizar. Então, quando inicia a glicólise, o ATP vai emprestar um fosfato para cada, transformando esses seis carbonos em fosfato, seis carbonos e outro fosfato. Isso aqui tem um nome, a gente chama de frutose 1,6 difosfato. Só que tem um detalhe, essa molécula aqui ela é muito instável, então ela rapidamente ela sofre um rompimento, uma separação, levando um fosfato aqui para um lado e três moléculas de carbono e outro fosfato aqui para o outro lado com duas moléculas de carbono ou com três moléculas de carbono também. A gente chama isso aqui de grupo G3P, certo? Esse grupo
ele sofre oxidação, ou seja, perda de elétrons. Esses elétrons eles vão ser jogados, isso acontece nos dois lados, tá? Tanto aqui como aqui. Então ele perde elétrons. Esses elétrons eles vão ser capturados por essa coenzima. Ela tem essa função, ela captura o elétron, quando ela está no formato de NAD, ela captura o elétron, e quando ela está carregada com elétrons, ou seja, quando ela está carregada energicamente, ela se torna NADH. Então eu vou ter tanto um NADH aqui quanto aqui, lembrando que acontece nessas duas etapas. Então ela pega daqui os elétrons que sobrou e pega daqui os elétrons que sobrou. Então eu vou ter como resultado a produção de um NADH aqui, certo? E vou ter a produção de um NADH aqui. Onde é que esse NADH vai funcionar? Na próxima camada, ou seja, no ciclo de Krebs. Então eu vou ter um NADH aqui e um NADH aqui. Só que tem um detalhe, essa molécula aqui, ela vai precisar ser equilibrada. E como ela vai sofrer esse equilíbrio? Ela vai buscar, aqui ainda no citoplasma, uma outra molécula de fosfato para ficar equilibrada quimicamente. Então vão ficar 2 moléculas de fosfato, 3 moléculas de carbono. 2 moléculas de fosfato, 3 moléculas de carbono. Entenderam essa parte? Esse aqui é o ponto crucial para a gente entender como é que vai funcionar o processo da glicólise. A partir do momento que eu tenho 2 moléculas de fosfato, lembra desses 2 ATPs que eu peguei emprestado no começo que viraram 2 ADPs? Eu preciso devolver essa energia para eles. Então eu vou devolver esses 2 fosfatos daqui, ou seja, vai se tornar agora novamente 2 ATPs, porque eu vou devolver o fosfato daqui para um e vou devolver o fosfato daqui para outro. E a mesma coisa aqui, vou devolver o fosfato daqui para um e vou devolver o fosfato daqui para outro, se tornando 2 ATPs novamente, certo? Então entenda, se eu peguei energia emprestada, eu preciso devolver. E como eu peguei 2 emprestado e gerei 4, o saldo meu positivo foi de 2, certo? E no final eu vou ter a geração desses 2 camaradas aqui, que a gente vai chamar ele carinhosamente de ácido pirúvico, mas ele também pode ser chamado de piruvato. Ele é um ácido, esse ácido ele vai ser usado também na próxima etapa. Então, resumindo o processo da glicólise, a gente vai ter a produção de 4 ATPs com um saldo de 2, porque eu peguei 2 emprestados aqui no começo, mas no final eu produzi 4, então eu paguei, fiquei com 2 de positivo, certo? E aí eu vou ter um NADH daqui e outro NADH daqui, então são 2 NADH. Lembrando que o NAD ele vai ser uma enzima que vai auxiliar no processo, ou seja, ele vai levar os elétrons para a próxima etapa da respiração celular. E por fim, eu vou ter 2 ácidos pirúvicos, ou piruvato. Então, esse é o processo que vai dar origem à primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise. Então, o saldo final vai ser 2 ATPs, 2 NADHs e 2 piruvato. Ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da explicação e um abraço para todo mundo.